Tudo bom, minha gente? Tudo bom, meus queridos seguidores do meu canal do YouTube do Tutor Militar? Tudo bom com vocês? Gente, há pedidos aí, eu vou gravar agora um vídeo explicando para vocês como é que eu faria a minha preparação para concurso militar nos dias de hoje, né? Esse vídeo é uma continuação, exatamente, né? Do último vídeo que tem aí no nosso canal, né? Em que eu falei como foi que eu fiz a minha preparação, deu uma repercussão maravilhosa. Agradeço bastante os comentários, as sugestões. Isso que eu estou gravando agora para vocês foi a partir de algumas sugestões. Olha, como é que você faria hoje? Achei a ideia muito interessante. Antes de eu falar, gente, aproveite. Quem está aqui, eu acho que está gostando dos vídeos, está curtindo. Como eu falei, eu tenho recebido muitos elogios. Se inscreva no canal do Tutor Militar. Eu vou estar sempre colocando conteúdos novos, né? Agora eu estou falando de preparação, mas eu já falei de análise de livros, já fiz resolução de questões, o professor Félix também já colocou conteúdo para vocês. Então é importante, se inscreva no canal, clique no sininho para vocês serem avisados quando a gente acabar postando vídeos novos no canal. Gente, vamos falar um pouquinho como eu faria a minha preparação hoje. Lógico que é uma experiência baseada até não só como eu tive como aluno naquela época, né? Mas todo mundo sabe, eu sou professor de turma ITA, tá? Então, enfim, também baseado nisso, deixa eu explicar. A primeira coisa que eu farei de diferente em relação ao que fiz naquela época, e isso é uma diferença dos dias atuais, naquela época isso não existia, não aonde eu morava, pelo menos, que era na cidade de Belém, né? Eu faria um cursinho preparatório. Isso sem dúvida nenhuma. Quem assistiu lá o vídeo anterior, né, que eu falei que eu estudei sozinho, eu fiz uma preparação de 1 ano e meio, desde a metade do segundo ano até o meu final do terceiro ano, consegui aprovação direta no vestibular do ITA, que na época era o normal, a maioria dos aprovados passava de primeira tentativa, e hoje vocês sabem que não, você tem lá 150 vagas, quando muito passam no máximo 15, 20 no máximo direto do terceiro ano, o resto está de segunda, terceira, quarta, quinta, enfim. A concorrência hoje está muito maior. Quando eu fiz o meu vestibular do ITA foram 27 candidatos para uma vaga. Hoje em dia está mais de 70 candidatos para uma vaga, ou seja, mudou bastante. É outro tipo de preparação. A preparação está muito mais profissional. Hoje o aluno chega para fazer qualquer tipo de vestibular, não é só o ITA não, qualquer um, ITA, AF, Escola Naval, IME, qualquer um. O aluno chega sabendo mais, gente. Quando eu passei no vestibular do ITA, eu tirei nota 6,2, se eu não me engano, a minha média de aprovação. O último vestibular agora, né, essa nota ela foi subindo gradativamente, tá para mais de 7, entendeu? Ou seja, subiu muito, gente, subiu muito o nível de preparação. Então hoje é obrigatório fazer um cursinho, tá? E não faltam opções, essa é a grande vantagem. Não é obrigado você fazer um cursinho na cidade que você mora e nem se deslocar para um local onde tem um cursinho, porque você tem as opções dos cursinhos online. Não estou dizendo que é melhor ou pior do que os cursinhos presenciais, mas hoje você só não faz um cursinho praticamente se você não quiser. Ah, mas eu não tenho condição, não sei o que. Gente, esses cursinhos todos, eles fazem prova de concurso de bolsa, eles analisam o resultado do aluno em medalha de Olimpíada, de matemática, de física, de química, ou seja, se você já tem alguma aprovação anterior, mesmo que seja concursos, digamos, mais fácil de passar em relação ao seu, ou seja, quem quer o ITA, você já passou na AFA, né? Ou quem quer a AFA, você já passou na EAR ou na ESA. Como o curso seja um pouco mais fácil do que você quer, se você tem essa aprovação, isso conta para você, você consegue desconto, mesmo nos cursinhos online. Esses cursinhos vivem à base de aprovação. Então, se você tiver uma boa conversa, se você não conseguir uma bolsa total, mas você consegue algum desconto para fazer o cursinho, mesmo que você não tenha que viajar para uma cidade para fazer esses cursinhos que aprovam mais. Que isso é outra lenda que tem, enfim, isso eu vou depois falar. Gente, não são só esses cursinhos que aprovam mais que aprovam. Não são só esses que aprovam, entendeu? Tem outros cursinhos muito bons com aprovações um pouco menor, que só aprovam menos porque tem menos alunos. Tá? Também são cursinhos que têm um nível de excelência muito alto e vão ajudar você a se preparar muito melhor do que como eu me preparei na minha época, estudando sozinho em casa. Não há menor sombra de dúvida. Então, talvez a maior diferença da minha preparação que eu fiz lá em 92, 93 por dias atuais, é que hoje eu faria um cursinho preparatório. Aí, gente, vai dar
da condição de cada um, da opção de cada um, se você aprende mais no presencial, se você se acostuma a assistir aula online, tem aluno que não se acostuma com online, paciência vai de cada um, tá? Mas a primeira coisa, eu faria um cursinho. Outra coisa, gente, em cima daquela preparação que eu fiz, por favor, assista o vídeo anterior, que algumas coisas que eu estou falando é baseado com o que você já tem assistido, tá? Eu fiz uma preparação em que eu estudava por semana, né? Ou seja, uma semana só matemática, outra semana só física, outra semana só química, e no final de semana eu estudava português, inglês e redação, tá? Hoje em dia, com o esquema do vestibular do ITA, que era o meu foco, né? Hoje em dia o esquema do vestibular do ITA é um pouco diferente. Na minha época, isso foi até um dia desse, até 2018, né? Os vestibulares você tinha uma prova só matemática, uma prova outro dia era só física, outro dia era só química, e eu estudei meio que baseado em como era a aplicação do vestibular. Hoje em dia não tem mais isso. Você tem uma primeira fase, né, do ITA com 60 questões, né, enfim, com todas as disciplinas, com matemática, física, química, português, enfim, tem tudo nessa primeira prova, e a segunda fase com 2 provas em cada dia, um dia matemática e química, outro dia a física e a redação, tá? Então hoje, devido a essa mudança no modelo de vestibular, eu mudaria um detalhe, eu estudaria 2 disciplinas por semana, tipo 3 dias para matemática, 3 dias para química, do jeito que a prova é feita, né? Matemática e química, eu faria isso. Logicamente que na outra semana eu não ia ficar 3 dias só fazendo redação, que é um exagero, e um dia você faz isso. Eu colocaria física, aí podia colocar matemática, podia colocar química, enfim. Ou você coloca 4 dias, mas eu não faria mais por semana. Mas mesmo assim, gente, eu não faria uma coisa que eu acho errado na preparação, mas vai de cada um como é que um aprende mais, estou falando de mim, tá? Eu não faria esse negócio de estuda 1 hora física, 1 hora química, 1 hora matemática todo dia, não, isso comigo não funciona, e na minha opinião, como eu já falei no vídeo de como eu me preparei, é diferente, muito diferente você se preparar para um vestibular desses normais, Enem, enfim, vestibulares comuns, e se preparar para um concurso militar. No concurso militar você depende de se aprofundar no assunto, e para você aprofundar no assunto você tem que ficar várias horas consecutivas naquele assunto, tá? Então atualmente eu estudaria tipo 3 dias matemática, 3 dias física, aí na outra semana 3 dias química, 3 dias matemática, eu estudaria numa semana 2 disciplinas, e daria um peso maior para a redação, que na minha época não tinha um peso tão grande assim, era 40% da nota de português, hoje em dia o peso é maior, eu daria uma importância a mais para a redação, se bem que particularmente pelo meu caso eu sempre escrevi muito bem, eu tirei até uma boa nota de redação no meu vestibular do ITA, enfim, não sei, sou eu, estou falando assim de maneira geral, como é que eu me prepararia, eu faria 3 dias seguidos para cada disciplina, tá? Outra coisa que eu iria mudar na minha preparação, mas isso também não tinha como fazer naquela época, era exatamente material, gente. Vocês devem ter lembrado, eu estudei matemática pela matemática elementar, física pelo tópico, era o que tinha na época que ele dava para fazer, tá? Hoje em dia você tem muito material, tá? Então primeira coisa que eu ia fazer era me cercar de bons materiais, tá? E principalmente desses materiais escritos voltados para o vestibular. Gente, isso faz uma diferença muito grande, tá? Por exemplo, a primeira coisa que eu ia fazer, deixando a modéstia totalmente de lado, era estudar pelos meus livros, gente. Gente, eu escrevi esses meus livros pensando no vestibular do ITA, pensando na minha aula. Quando eu escrevo livro de matemática, eu não estou pensando, não, eu vou vender, vou ganhar dinheiro, isso é uma consequência. Eu estou pensando em usar o livro na minha aula. Todo livro que eu escrevo, todos eles que eu escrevi, os 16 livros, em algum momento eu utilizei esses livros nas minhas aulas, tá? Então, são livros voltados para concurso militar. É muito diferente. Mas o livro do Morgado de combinatório é muito bom. É muito bom. Eu aprendi combinatório pelo livro do Morgado. Só que não tem uma questão do ITA lá, gente. É um livro bom para você aprender, mas necessita você depois, gente, pegar livros voltados. O meu livro de combinatória, por exemplo, o volume 3 do Elemento da Matemática, ele tem tudo que você pode imaginar que pode cair no ITA e no IME. Tudo tá lá. Até o que não pode cair um dia, tá lá, eu coloquei. Tá? Então são livros escritos pensando no vestibular, é totalmente diferente. Livro de física, pega o livro do Renato Brito, pega os meus 2 livros de física, que um dia eu vou acabar de ver essa coleção, mas isso é uma outra história, os elementos da física, né? Química também, você tem livros que foram escritos pensando no vestibular
do ITA, gente. Então, pega esses livros que foram escritos por pessoas ou que se formaram no ITA ou que dão aula para ITA. É muito diferente do que um livro, que outros livros bons, mas são livros bons, gente, que, enfim, são livros bons para vestibular normal, não tem uma questão do ITA. É livro de maneira geral, que quando eu estou escrevendo, eu nem estava pensando que alguém que ia estudar por ITA ia acabar usando ele, tá? Então, eu estudaria muito por livros escritos pensando no vestibular, ou seja, que tem as questões do ITA, que tem as questões do ITA propostas e resolvidas, que tem aqueles assuntozinhos chatos que de vez em quando caem. Então, por exemplo, qual livro que você tem de combinatória que tem função geradora? Entendeu? Qual livro de combinatória que tem primeiro e segundo livro de Kaplanski, que você tem princípio da reflexão? Tudo isso está lá no meu livro e são coisas que podem cair. Pode cair, pode. Inclusive, a maioria das questões, esses tópicos mais avançados nunca caíram, mas pode cair, ou seja, é escrito pensando no vestibular. Então, estude por livros foram escritos por mim, pelo Renato Brito, pelo Caio Guimarães, pelo Cadu de Física. São grandes autores, são livros escritos pensando na prova do ITA. Tá? Outra coisa, procure também essas apostilas dos cursinhos, elas são muito boas, gente. Tá? Os professores entregam para os alunos, isso aí depois o aluno acaba passando para o outro. Procure essas apostilas desses grandes cursinhos, desses que aprovam mais. São materiais excelentes, e você consegue isso, você consegue até para a internet. São geralmente materiais que nem têm direitos autorais, foram escritos para ser usados na aula, enfim. São materiais que são simples de você achar e são materiais muito bons para você estudar para o vestibular. Ou seja, pegue material, gente, que foi feito para o vestibular, tá? Hoje em dia, noções de matemática, fundamento de matemática elementar são livros que são dados para embasamento. Eles não dão mais conta sozinho no vestibular. Como eu falei, antigamente eu passei com nota, foi 6.2 no vestibular do ITA, e eu passei até bem classificado, né? 6.2 não foi o corte não, o corte foi 5 alguma coisa. Hoje em dia está mais de 7, foi 7.1 agora o último vestibular 2023 do ITA. Ou seja, você tem que estar sabendo muito mais. Aquele material que dava certo lá na década de 90, começo do ano 2000, hoje em dia, embasamento, ele não é mais suficiente. Você tem que chegar na prova sabendo mais. Você tem que chegar na prova mais rápido, resolver as questões mais rápidas, porque agora a primeira fase tem 60 questões. Então, é outro tipo de preparação. Eu fiz a preparação na minha época que dava para fazer com os recursos que eu tinha, tá? Não tinha internet, pouco disso, era o que dava para fazer, tá? E era o que era indicado para o vestibular e para a exigência da prova da minha época. Hoje em dia a prova, ela tem uma exigência diferente, a prova de química também é diferente, a prova de física também é diferente, matemática nem tanto, tá? Eu nem acho que matemática, a prova mudou tanto assim. Mas algumas provas estão bem diferentes e a preparação, ela tem que ser outra, gente. O preparo do aluno, o nível que ele tem que chegar para fazer a prova hoje em dia é muito maior e com isso exige que você pegue livros mais aprofundados. Gente, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Se gostaram, dê o like. Siga o meu canal do Tutor Militar, que vai estar sempre aí exatamente com mais conteúdos. Fechado então, gente? Vou lá, mas eu volto logo. Toda semana vai ter conteúdos novos aí, exatamente no meu canal aí do Tutor Militar. Deixa lá, gente. Abraço para todos.